Olá, se você já vem me acompanhando, já sabe qual é o segredo que fez com que eu me apaixonasse por esse momento, que eu tivesse desejo de sentar e ler a minha Bíblia. Eu encontrei essa Bíblia do meu esposo e ela é uma Bíblia de estudo esquematizada. Não é que essa Bíblia é uma Bíblia mágica, gente, mas foi o fato dela me ajudar a começar a destrinchar, esclarecer melhor o que eu estava lendo. Ela tem uma explicação, ela tem a leitura bíblica comum, normal, e tem uma explicação. E foi quando eu comecei a ler essas explicações que as coisas começaram a desanuviar, eu comecei a ler entendendo o que eu lia. Foi esse o grande segredo do meu devocional. Eu consegui encontrar prazer na leitura a partir do momento em que eu entendia. O que funcionou para mim? Ler sem pressa. Ler a Bíblia sem querer acabar de ler, sem ter prazo definido. Você deve encontrar a sua forma. Essa é a forma que eu encontrei. Mas terei grande prazer em que você me acompanhe nesta longa jornada de leitura da Bíblia. Hoje eu vou ler os capítulos de Zacarias 12 e 13. São dois capítulos bem pequenininhos, por isso eu tenho lido às vezes dois seguidos. Mas eu não tenho assim pressa, realmente. Então, se for preciso ler um capítulo por dia, eu vou ler um capítulo por dia. E como eu faço todos os dias, eu leio o capítulo, eu leio a explicação. Se for preciso, eu pesquiso na internet mais alguma coisa, principalmente sobre contexto. E depois eu anoto na minha agendinha, que está aqui, com as minhas próprias palavras, o que eu entendi, e eu leio para vocês no final como um resumo do que foi aprendido. Hoje eu trouxe uma outra Bíblia, já que eu recebi uma sugestão ontem de que a gente lesse em outras versões, se fosse necessário. Eu faço isso normalmente, só não estava apresentando aqui nos devocionais, mas eu trouxe essa Bíblia aqui, que é da minha filha. Também é uma Bíblia muito boa. Para quem tem filhos, quiser comprar, vou deixar o link aqui também na descrição. Tem o link de todo esse material aqui que eu estou trabalhando, os marcadores de Bíblia. Essa é uma Bíblia do Mundo do Otávio. Ela tem vários QR Codes que vai para alguns devocionais, tem espaço para anotação. Então, para criança, iniciozinho ali de adolescência, principalmente para menino, ela é muito interessante. Então, vamos lá, Zacarias 12. A libertação de Jerusalém. Esta é uma mensagem de Deus, o Senhor, a respeito do povo de Israel. O Senhor que estendeu o Senhor que estendeu os céus, firmou a terra e deu vida a todos, diz: Eu vou fazer com que Jerusalém seja como um copo de vinho para todos os povos vizinhos. Eles beberão e ficarão bêbados. Quando eles atacarem Jerusalém, atacarão também as outras cidades de Judá. Mas naquele dia eu farei com que Jerusalém seja como uma pedra pesada para todos os povos. Quem tentar levantá-la ficará gravemente ferido, e todas as nações do mundo se juntarão para atacar a cidade de Jerusalém. Mas naquele dia farei com que os cavalos fiquem assustados e com que os soldados da cavalaria fiquem loucos. Protegerei os moradores de Judá e farei com que os cavalos dos inimigos fiquem cegos. Então todas as famílias pensarão assim: o Senhor Todo-Poderoso dá forças aos moradores de Jerusalém, que são seu povo. Naquele dia farei com que as famílias de Judá sejam como brasas num monte de lenha, como uma tocha acesa no meio dos feixes de trigo. Eles destruirão todas as nações que estão ao seu redor. E o povo de Jerusalém viverá seguro na cidade. Eu, o Senhor, darei a vitória, primeiro aos exércitos de Judá, a fim de que a honra que os descendentes de Davi, os moradores de Jerusalém, vão receber, não seja maior do que a honra que será dada aos outros moradores de Judá. Naquele dia eu protegerei os moradores de Jerusalém. Os mais fracos entre eles serão tão fortes como o rei Davi. E os descendentes de Davi irão na frente deles, como o anjo do Senhor, como o próprio Deus. Naquele dia destruirei qualquer nação que atacar Jerusalém. Naquele dia espalharei o espírito de bondade e de oração sobre os descendentes de Davi e sobre os outros moradores de Jerusalém. Eles olharão para aqueles a quem atravessaram com a lança e chorarão a sua morte, como quem chora a morte do filho único. Chorarão amargamente, como quem chora a morte do filho mais velho. Naquele dia haverá tanto choro em Jerusalém, como o choro que há na planície de Medigo, pelo deus Hadad-Rimon. Todas as famílias do país chorarão, cada uma chorará sozinha,
isto é, a família dos descendentes de Davi, a dos descendentes de Natã, a dos descendentes de Levi e a dos descendentes de Simei. Cada família chorará sozinha, os homens chorarão em um lugar e as mulheres em outro. Então, essa é a leitura do capítulo 12. Vamos ler a explicação que essa Bíblia aqui fornece. Ela diz assim: os 3 capítulos finais de Zacarias consistem em uma série de mensagens que apresentam imagens das bênçãos para o povo de Deus e as maldições sobre seus inimigos. Uma vez mais, a figura central que traz a bênção do perdão e da restauração é a de Deus, o pastor que recebe o juízo divino, ao ser transpassado pelo seu povo. Está no capítulo 12, versículo 10. Essas figuras pressagiam o retorno de Cristo e a culminação da história. Não está claro a que situação imediata Zacarias se referiu com a expressão naquele dia. Assim, é difícil entender de que forma o público original de Zacarias compreendeu dia que Zacarias tinha em mente. Silêncio de barulho. Haddad e Rimon combinam os montes de 2 antigos deuses da tempestade. Eles dividem o espaço de adoração com Anat, a falecida consorte de Baal, no templo localizado próximo ao Medigo. Os rituais de fertilidade dos cananeus exigiam lamentos periódicos, e é a esses rituais que Zacarias se referiu, comparando o lamento deles às aflições de Jerusalém. Então, essa é a explicação que essa Bíblia fornece. Bom, então o capítulo 12, ao que eu entendo, fala de uma guerra, começa inclusive falando Deus se autodescrevendo, né? Como ele é, o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra, formou o espírito do homem dentro dele, então mostrando para o povo quem ele era, lembrando, né? E depois ele vem falar do arrependimento desses habitantes e faz uma referência àquele texto bem conhecido, que é quando fala que Jesus foi transpassado. Então diz aqui que eles chorarão por tê-lo transpassado. Deixa eu ver aqui na outra Bíblia. Eles olharão para aquele a quem atravessaram com a lança e chorarão a sua morte como quem chora a morte do seu filho único. Então já faz referência a Cristo também. E diz que o povo se arrependerá, então, de tê-lo transpassado. Vamos ler, então, o capítulo 13, que ele é uma continuação da mesma ideia. Naquele dia haverá uma fonte jorrando água, e ali os descendentes de Davi e os outros moradores de Jerusalém poderão se lavar de todos os pecados e de todas as impurezas. E no mesmo dia, eu, o Senhor Todo-Poderoso, farei desaparecer da terra de Israel os nomes dos ídolos, e ninguém lembrará mais deles. Também tirarei do país todos os falsos profetas e acabarei com a vontade que o povo tem de adorar ídolos. Quando alguém quiser fazer profecias, os próprios pais lhe dirão: você vai morrer, pois está dizendo que as suas mentiras são mensagens de Deus, o Senhor. E os pais matarão o filho à espada, quando ele estiver bancando o profeta. Naquele dia, qualquer um que profetizar terá vergonha da sua visão. Ninguém vestirá uma capa de peles de animais para fingir que é profeta. Pelo contrário, cada um dirá: eu não sou profeta, sou lavrador. Desde criança trabalho na roça. E se alguém perguntar: que ferimentos são esses no seu peito? Ele responderá: são os ferimentos que recebi na casa dos meus amigos. O Senhor Todo-Poderoso diz: levante-se, espada, ataque o meu ajudante, mate o pastor, e as ovelhas serão espalhadas. Eu mesmo atacarei os carneirinhos. Dos moradores de Israel, 2/3 morrerão. Só 1/3 sobrará com vida, e estes que sobrarem eu farei passar pelo fogo e os purificarei, como se purifica a prata, e os refinarei como se refina o ouro. Aí eles orarão a mim, eu os atenderei, direi: vocês são o meu povo, e eles responderão: o Senhor é o nosso Deus. Então, essa é a leitura do 13, vamos ver a explicação que temos aqui. 13, versículo 2. O reavivamento genuíno é como fazer uma faxina em uma casa. Fazer uma boa faxina envolve remover a sujeira acumulada ao longo dos anos
E o reavivamento genuíno envolve remover toda a impureza espiritual presente em nossa vida. Zacarias descreveu a remoção realizada por Deus, a qual seria tão completa a ponto de os nomes dos antigos ídolos serem esquecidos. Os falsos profetas que influenciaram o povo aos ídolos também foram banidos. Você não pode fazer uma faxina de verdade em sua casa e manter toda a sujeira acumulada. Tampouco pode voltar-se para Deus enquanto apega-se a ídolos profanos ou a associações pecaminosas. O que está em sua casa? De quais ídolos você está dependendo para salvá-lo? Quais relacionamentos estão obstruindo o seu relacionamento com Deus? Peça a Deus para ajudá-lo a identificar cada uma dessas coisas, a fim de que ele possa remover tudo aquilo que o desgraça. 13, 5-6. Quando o Senhor extinguiu a idolatria da terra, os falsos profetas ficaram envergonhados em admitir que tinham praticado tal truque e negaram o seu envolvimento com essa prática. Mentiram a respeito de como conseguiram as cicatrizes que hoje distinguiam como profetas. Essas cicatrizes provavelmente originaram-se em atividades abusivas comuns nos rituais pagãos, o flagelo, né, autoflagelo. Então eles teriam mentido de que as marcas que eles têm foram em brigas que eles entraram na casa dos colegas. Capítulo 13, 7. Deus ordena a morte de Jesus. Quem foi o responsável pela morte de Cristo? Você se surpreenderia ao descobrir que fora Deus? Esse ponto alarmante é claramente expressado quando Zacarias apresentou Deus ordenando que uma espada fosse utilizada para golpear o seu próprio bom pastor. Em Isaías 53:10, o mesmo ponto está expresso. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. No entanto, porque Deus feriu a única pessoa que já o agradou? Porque ele ama os pecadores? O Pai fez o seu Filho sem pecado objeto de seu juízo, e o nosso bom pastor tomou esse juízo para si de boa vontade. Você merecia a espada de Deus por sua rebeldia. Em amor, Deus concedeu um substituto para você. Por quê? Pois assim ele pôde poupá-lo. Maravilhe-se com tal amor. Lindo esse capítulo. Então, o capítulo 13 vem falando, ao que eu entendi, da purificação, da restauração desse povo. O povo se arrependeu no 12 por ter matado, transpassado a Cristo, e agora Deus vem falando que haveria uma grande restauração desse povo, né? Os ídolos seriam eliminados, os falsos profetas. Isso demonstra crescimento espiritual. Expressa claramente que isso veio tudo de Deus, que todo esse movimento de restauração, inclusive o movimento de enviar o Salvador, de ordenar a morte do Filho, veio de Deus, do seu amor por nós. E deixa claro que vai haver um refinamento, né? Onde que eu li 2/3, acho que é 2/3 de Jerusalém vão morrer, mas que quem restar vai servir ao Senhor. Então mostra o refinamento. Para mim, essa profecia diz respeito realmente a nós, a igreja, nesse processo nosso de purificação, de refinamento, de que alguns que se dizem igreja vão ficar para trás, vão morrer, uma morte espiritual, e 1/3 vai realmente, de fato, ter uma purificação e se aproximar de Deus. Então, gente, agora eu vou fazer as minhas anotações e eu volto já já com vocês. Bom, gente, vamos então à leitura. O capítulo 12 inicia com um lembrete de quem Deus é e de como ele rege todas as coisas, fazendo o seu povo, sim, enfrentar guerras, mas sempre dando certeza da vitória, pois essa viria do próprio Deus. O texto ainda nos remete à graça de Deus, que mesmo sendo traído por nós, que matamos seu Filho, nos ama, perdoa e promove em nossos corações o arrependimento. Já no capítulo 13, a profecia aponta para a restauração espiritual do povo, que por ordem e feitura de Deus abandonaria os ídolos e falsos profetas, sentiriam vergonha de suas atitudes pecaminosas. O capítulo deixa claro que haveria um refinamento do povo.
Apenas os que suportarem passar pelo fogo da purificação permanecerão. E esses invocarão o nome do Senhor, que lhes dirá: Esse é o meu povo. E o povo dirá: O Senhor é o meu Deus. Gente, lindos demais esses 2 capítulos, descreve exatamente a nossa realidade como igreja, a nossa dependência da graça de Deus. Espero que vocês tenham um excelente dia, vamos às nossas orações e nos vemos amanhã. Não se esquece de se inscrever no canal, de curtir o vídeo e compartilhe com aquele amigo que você acha que esse conteúdo pode ser relevante.